Pessoal que está na sala, bom dia. Aqui é o professor Ricardo. Eu já me apresento rapidinho, eu só quero falar para vocês que eu estou gravando, porque depois a gente vai disponibilizar para todos que não puderam assistir ao vivo, né? E eu não lembro se no formulário já constava que vocês iam autorizar essa gravação, realmente não me recordo se pediram anteriormente. Mas negar virtude. Peraí, nossa senhora, pipocou um monte, desculpa, pessoal. Permitir todos. É, perdi o que eu estava falando. Então, eu peço que vocês, todos que estão na sala, a não ser que se manifeste, e aí, infelizmente, vou ter que pedir para ser retirado da sala, estão autorizando, a gravação desta sessão, tá? Então, tá implícito. Bom, vou começar aqui. Bom, primeiramente, para quem não estava na abertura, o meu nome é Ricardo, eu sou professor aqui da UF de Volta Redonda, do Instituto de Ciências Exatas, da Química. Desculpa se der uma pausazinha aí que está pipocando os permitir aqui, aí eu tenho que desviar meu foco de atenção. É, então, a gente nessa sala, que é a sala 1, nós teremos apresentações no tema avaliação e plataformas, tá? Eu agradeço a todos que mandaram trabalho, todos que mandaram trabalho para apresentar, tá? Nós teremos como trabalho inicial o trabalho da professora Maíra Bezerra Vettorazzi. Ela é desculpa, eu peguei meu resumo aqui na página errada. Ela é professora da Universidade Federal do Ceará, mestrado e doutorado em Ciências Marinhas Tropicais. E ela vai falar, o título do trabalho dela é A Cópia no Ambiente Acadêmico. Gostaria de relembrar que todos que vão apresentar possuem 15 minutos para apresentar, e aí depois a gente vai fazer uma ou duas perguntinhas, né, caso tenha. Quem vai me assessorar aqui, me ajudar bastante no chat e outras dúvidas que vocês tiverem, e também me ajudar a selecionar alguma questão, vai ser a Gabriela de Souza Xavier. Você quer falar alguma coisa, Gabriela? Tá ali no cantinho ali? Para mim, tá no cantinho. Bom dia, sou eu. Tá ótimo. Então, eu vou passar a palavra aqui para a professora Maíra. Então, você tem 15 minutos, professora. Muito obrigado e fique à vontade. Oi, gente, bom dia a todos. Espero que estejam todos no limite do que a gente está convencionando chamar de bem, mas todos com saúde, espero. Deixa eu colocar a minha apresentação na tela. Pronto, vocês me veem aqui? Gente, então, para começar o meu diálogo com vocês, eu queria contar para vocês a minha experiência, que foi nesse sentido, ou que eu achei que fosse a mais relevante para comentar aqui nesse encontro. Eu chamei de a cópia no ambiente acadêmico, né? Foi uma experiência que eu passei esse semestre. Eu sou professora, estou professora na Universidade Federal do Ceará, no Departamento de Engenharia de Pesca. Sou professora substituta, portanto, temporária, e não tinha dado aula ainda durante esse ensino remoto de emergência, né? Meu primeiro semestre foi agora. A gente, na Universidade Federal do Ceará, a gente está com uma dissincronia nos períodos, né? No momento, nós acabamos de iniciar, no dia de hoje, iniciaram as aulas do semestre 2021.1, né? Então, a gente acabou o período 2020.2 agora em abril, e é relativo a esse período que se trata o meu relato aqui para vocês. Foi assim, foi uma grande, um baque o que eu encontrei, né? Então, na verdade,
eu estava dando uma disciplina durante esse período de 2020.2, uma disciplina que é dada no primeiro período para calouros, né? Então, pessoas que acabaram de entrar na universidade. E o fato foi o seguinte: nós fizemos uma primeira avaliação parcial, que constavam as 3 unidades iniciais da disciplina. Eu tive a oportunidade de preparar uma apostila com as questões que a gente aborda dentro dessa disciplina, e disponibilizei para os alunos, né, para facilitar, né, o estudo mais sistematizado. A gente, na engenharia de pesca, nós temos diversas disciplinas que são multidisciplinares, né, que tratam de assuntos específicos relacionados às capturas, às vezes ao cultivo de animais marinhos, de animais aquícolas, e a gente se utiliza de diversas disciplinas para entender como essas espécies funcionam, como é a fisiologia delas, como é que a gente faz a engenharia, né, desses cultivos em ambiente confinado e etc. Então, a gente tem aí uma vasta gama de disciplinas que a gente utiliza. Então, eu sistematizei de tal maneira a disciplina dentro dessas apostilas e disponibilizei para os alunos, né? Então, eu fiz essa primeira avaliação, que constava de 10 questões dissertativas para os meus alunos responderem, né? Eu dei 24 horas para essa avaliação acontecer. Era algo que já estava dentro do âmbito aí do ensino remoto. A gente já tinha convencionado mais ou menos dar um tempo para os alunos fazerem a prova, né? Então, durante a disciplina, a gente já havia discutido algumas questões acerca das pesquisas, né, que poderiam ser feita aí durante a avaliação, mas algo que que eu mantive bem em pauta era a questão do envolvimento do aluno, né, que a gente pode, né, no nosso dia a dia, lançar mão de diversas fontes de informação, porém, na academia, a gente precisa, né, ter um cuidado mais especial, principalmente no que diz respeito as afirmações que nós estamos fazendo, né, que elas sempre sejam baseadas naqueles periódicos referendados por pares e etc. E aí, a minha surpresa diante do resultado da primeira prova, essa primeira avaliação parcial, foi que 95% dos meus alunos copiaram exatamente o que tinha nas nossas apostilas. Então, assim, foi totalmente natural para eles, um Ctrl+C e um Ctrl+V, né, o que eu fiquei estarrecida, né, eu pensei, opa, algo de errado não está certo, né, o que foi que aconteceu, o que é que, do que se trata, o que é que eu estou de frente, né. E aí eu, né, fui pesquisar, fui chorar minhas pitangas aqui com meus colegas e tudo mais, e aí fui achando caminhos de enxergar, né, e eu trago para vocês essa citação do Paulo Freire, não é uma citação direta, mas ele fala o seguinte, que a compreensão crítica da tecnologia também deve ser um objeto da educação, porque quanto mais ela está presente, a tecnologia está presente no nosso dia a dia, mais rigoroso tem que ser o processo ético de conduta dentro, né, desse traquejo com a tecnologia, né. Então eu pensei, bem, os meus alunos, esses que entraram na faculdade no ano de 2020, eles são millennials, né, não é isso assim que chama a geração, eles já vieram, né, com o dedinho do touch, então para eles é muito fácil, é muito natural copiar e colar textos, né, então dentro desse universo que é bem diferente do que eu me desenvolvi, do que eu aprendi a ler o mundo, né, para eles é muito natural fazer essa transposição de textos, né, então
eu compreendi que eu deveria fazer com eles uma leitura crítica do que era que aquilo lá, aquelas cópias, representavam dentro da universidade. E aí eu sugeri, né, a leitura de 2 artigos, eu peguei 2 artigos para eles lerem, né, a gente fez um debate em sala. Veja que a minha disciplina não se trata de maneira nenhuma de uma disciplina de humanas, né? Eu estou tratando de ambientes aquáticos, bichos, né? Peixes e camarões e lagostas. Mas eu vi a necessidade de tirar um momento da nossa disciplina para falar um pouquinho sobre o que acontece quando você copia um material que não é seu, né? E isso dentro do nosso ambiente, que é o que interessa, que é o ambiente acadêmico. Então, a gente fez essa leitura crítica desses 2 textos, um sobre a lei de direitos autorais e possibilidade de sanções civis, né, que estão no âmbito do nosso ordenamento jurídico no Brasil, e também um outro que era mais abrangente, né, que eu acho que era mais a nossa cara, falando sobre a ética, né, sobre o que significa você estar usando a ideia de uma outra pessoa e como é que isso deve ser observado dentro de um contexto de uma sociedade humana, né. E aí eu pedi que eles fizessem 2 resumos, né, para garantir que eles tinham lido e tal, o material, para garantir que eles estavam ali em dia com o que a gente estava discutindo. E o meu resultado foi muito feliz, porque a partir de então, as minhas outras avaliações, eu não encontrei qualquer tipo de cópia, né, então aí eu vi realmente que os alunos, eles precisavam entender essas questões, né, coisas que para a gente, talvez, quem me escuta aqui, né, teve também uma vivência de mundo que não era tão fácil, assim, você fazer essa cópia, ou seja, não era tão natural, né, copiar esses textos, assim, principalmente numa prova, né, numa avaliação, que o professor quer ver, né, o que de aproveitamento aquele aluno. Nesse sentido, eu gostaria de discutir só essas 4 dimensões aqui que Rios traz em 2003, ele diz que a atuação do docente, ele tem uma dimensão técnica, que diz respeito ao suporte da competência, da ação profissional, né, então nós temos ali, vamos colocar os conhecimentos técnicos para o alunado. A gente tem também uma dimensão estética, que não é bem estética do ponto de vista visual, mas é uma percepção sensível da realidade que a gente está circunscrito ali dentro daquela atuação, né. A gente tem uma dimensão moral, né, o docente tem essa dimensão moral, que seria moral como sendo um conjunto de regras, a gente segue essas regras, a gente compõe essas regras, a partir dessas regras, né, da moral, a gente faz uma reflexão crítica em cima desse conjunto de regras, e aí a gente chama isso de ética, né, e tem, claro, a dimensão política que se dá no âmbito da participação, da construção coletiva da nossa sociedade. Então, à luz do que aconteceu nessa experiência que eu relatei para vocês, o professor, ele deveria, né, ao meu ver, compreender como é que onde está inserido esse aluno, né, como pensa esse aluno, o que ele pode trazer também de contribuição dentro dessa lógica da informação, né, dessa era da informação, a informação a um clique de distância, né, isso pode vir contribuir com o nosso ambiente, porém, a gente precisa ter a criticidade, né, de construir essa colaboração de uma maneira que todos consigam acessar informações de qualidade, né, inclusive, só um adendo aqui, era muito engraçado perceber as cópias, né, de blogs de pesca, como se nós não fôssemos perceber que aquilo lá não era fala do aluno, né, mas inocência, talvez.
Eu trouxe uma outra citação que é mais ou menos assim que eu queria terminar para vocês, é que o seguinte, a palmatória e outros recursos violentos jamais conseguiram fazer o elogio da virtude, ou seja, não fazendo essa repressão, né, que a gente vai conseguir construir uma percepção mais sensível. Então, esse autor, Perissé, ele fala que a mão que segura o mouse pertence a uma pessoa, né, quem está lá operando essa tecnologia, no caso aqui da gente está tratando diretamente dessa educação remota, né, que ainda está emergencial, mas a mão que segura o mouse pertence a uma pessoa e a gente deve entender essa pessoa melhor e educar para essa pessoa fazer o melhor uso do mouse, né? E aí ele termina falando que nós deveríamos saber aproveitar e incentivar o prazer do estudo, né? Mesmo que esse estudo ele seja feito de maneira remota, de maneira a utilizar as ferramentas, né, tecnológicas, mas em todo caso continua sendo um prazer estudar, principalmente quando a informação ela chega tão rápida. Né? Então agradeço a atenção de vocês, esse foi o meu relato. Obrigada a todos, bom dia. Muito obrigado, Maíra. Esse seu relato foi muito interessante. Eu me vi muito nele, na verdade. E eu não sei se tem alguém fez alguma pergunta mais direta, ou, Gabriela, você separou aí alguma coisa assim? Ou não? Eu posso fazer um... Não, no chat ainda não apareceram perguntas. Não. A gente Então, poderia, talvez, ouvir todas as apresentações, né? E, bom, eu sugeriria isso, não sei se todo mundo está de tá. acordo. Pode E ser aí, no também. final, a gente pode fazer A um gente diálogo mais amplo. seleciona. Tá ok. O Aderson fez um comentário aqui, então vamos fazer o seguinte, a gente junta mais para o final, então, vou pedir que os palestrantes fiquem, para a gente também dar uma compartilhada mais para o final. Então tá ótimo, obrigado, Maíra. Então a gente vai para uma discussão mais para frente, então. Mas muito interessante, gostei bastante. Então, agora, nós vamos passar a palavra para o segundo trabalho que foi inscrito, intitulado Aprendendo a Docência Online, Proposta de Avaliação Significativa no Ensino Superior, da professora Kate Silva de Mello, doutora em Educação pela PUC do Rio, professora de Ensino Superior no ISERJ, Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, e FAETEC. Então, professora Kate, a senhora tem a palavra. Oi, gente, bom dia. Peraí, deixa eu colocar a minha tela aqui para começar a conversar com vocês. Então, pessoal, ainda não tá... Não, agora já tá, não tá? Já tá aparecendo? Acho que já, né? Eu estou olhando para a direita porque eu botei outra tela aqui à direita para ver vocês e acompanhar o chat sem ficar tudo muito pequenininho. Senão eu não dou conta, porque eu já passei dos 20 anos. Então, gente, primeiro agradecer, né, por estar aqui nesse momento, esse bate-papo com outros professores que estão se reinventando nesse momento de pandemia. Agradecer também por estarmos com saúde, porque se estamos aqui e produzindo e apresentando nossos trabalhos, nossas práticas docentes, e ainda com ânimo de fazer pesquisa, ânimo de colaborar com as nossas redes profissionais, é porque estamos com saúde. Então, que a gente se mantenha assim, que tenha vacina para todos. Então, o que eu venho trazer para vocês? Uma experiência que eu vivi junto com os meus alunos do curso de Pedagogia do Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, o ISERJ, que é a antiga Escola Normal da Corte, que vocês já devem ter visto em filmes brasileiros, e até naquela minissérie Anos Dourados, foram filmados no ISERJ, é um prédio belíssimo. E eu trabalho no ISERJ desde 2013, trabalho com tecnologias na educação, tá? Agora, o fato de eu trabalhar com tecnologias da educação não quer dizer que eu tenha tirado de letra o ensino remoto, não.
tá? Porque o ensino remoto emergencial é algo que nenhum de nós tínhamos vivido anteriormente. Eu trabalho há muitos anos com a educação à distância, que não é a mesma coisa, tem outra linguagem, tem outro perfil, entendeu? E quem vai buscar a educação à distância sabe quais são os subsídios e infraestrutura necessária, enquanto o ensino remoto atropelou todos nós e tivemos que nos reinventar, tá? E aí, pessoal, deixa eu só ver se é mesmo. O ano passado, assumi uma disciplina optativa no ISERJ de educação à distância. Tá? O nome da disciplina é exatamente isso, educação à distância. Lá no nosso colegiado, nós fizemos a opção por não oferecer disciplinas obrigatórias em um primeiro momento, no primeiro semestre do ensino remoto. Por quê? Porque nós fizemos o levantamento e nem todos os nossos alunos estavam com inclusão digital. Nem os professores, nós sabemos disso, né? E aí eu estou pensando em inclusão digital para além do acesso ao artefato e acesso à conexão. Estou falando também de letramento digital. A inclusão digital, na minha perspectiva, vai dar conta do letramento também, que não é só gerenciamento da tecnologia de forma instrumental, é muito mais do que isso. E aí, então, nós trabalhamos apenas com eletivas e optativas, não trabalhamos com obrigatórios o ano passado. Esse ano é outra história. E chegou para mim essa disciplina Educação à Distância, para fazer de forma remota. Então, eu tive que pensar o que era possível fazer via educação remota, esse ensino remoto emergencial. E como eu estava falando e pensando com os meus alunos, exatamente as práticas docentes estavam sendo implantadas em termos de ensino remoto emergencial, que era algo muito próximo à educação presencial, a transposição das aulas expositivas mediatizada pelo próprio Meet, esse que nós estamos usando agora, ou Zoom, mas a maior parte das vezes Meet mesmo, né? Porque já vem no pacotinho lá do Google. Nós pensamos em usar essa disciplina e a avaliação final dela, ou seja, o trabalho final, para a produção de estratégias possíveis, acessíveis, de docência por meio do ensino remoto emergencial. Então, foi na disciplina Educação à Distância que os alunos, os licenciandos em curso de pedagogia, tiveram essa oportunidade de produzir minicursos à distância, com foco no auxiliar os professores da educação básica a atuar nesse ensino remoto emergencial. Então, não tínhamos repertório anterior sobre como trabalhar no ensino remoto emergencial, mas os licenciandos foram pesquisar, foram buscar e traçaram estratégias muito interessantes, e eu venho mostrar para vocês 3 minicursos. Foram 11 trabalhos, mas eu trouxe só 3 porque não tem espaço. Não sei nem se eu consigo mostrar 3, porque foi tão rico. Então, eu venho, na verdade, apresentar trabalho que os meus alunos fizeram. É claro que a proposta fui eu que fiz, de avaliação e tudo, estava ali o tempo todo articulando, mas o protagonismo é deles. Eu quero mostrar a autoria deles. É muito interessante você ver, transformar uma atividade formal de avaliação em algo que faça muito sentido para a formação profissional desses futuros professores. Foi isso, deu certo. Deu certo, assim, nós tivemos, claro, algumas dificuldades, né, até porque alguns componentes dos grupos só dispunham do celular, né, e às vezes com uma conexão limitada, mas os próprios alunos criaram estratégias de inclusão desses colegas, tá? Todo mundo estava muito sensível para essa situação de exclusão digital, que porventura alguém poderia estar vivendo. Aqui eu tenho a distribuição, como eu fiz, tá? Então, 11 grupos na primeira coluna, tem ali o link de acesso, eu esqueci de contar. Como foi a produção do minicurso? Eles produziram um minicurso no ambiente do Google Sala de Aula, o Classroom. Houve uma oficina virtual antes, oferecida pelo MOB, que é o Grupo Extensionista Mobilização Educacional do ISERJ. Eu estava coordenando um projeto no MOB, oferecendo várias oficinas virtuais para qualquer pessoa interessada, tá? Exatamente para atuar nesse momento do ensino remoto emergencial.
E depois dessa oficina, na verdade, tivemos outras oficinas, é que essa oficina especial, ela foi voltada para ensinar como criar salas e criar atividades e recursos dentro da sala de aula do Google. Então, feito isso, os alunos se organizaram em grupos, trios, duplas, né? Foram 11 grupos, a turma estava cheia, vocês vejam por aí, né? E nessa primeira coluna eu tenho o link de acesso para cada sala virtual de cada grupo. No meio, na segunda coluna, eu tenho os integrantes. Na terceira coluna, eu tenho o quê? Quem ia visitar quem? Eu explico. Todos os grupos eram, ao mesmo tempo, professores e alunos. Então, os grupos produziram a sua sala virtual, o seu curso, o seu mini curso, certo? Quando concluíram e me entregaram o link de acesso, eu fiz essa distribuição para que eles também experimentassem a mediação online, para que eles também vivenciassem a docência à distância. Então, cada grupo teve que visitar, enquanto aluno, 2 outros grupos. Então, eles estavam sendo professores aqui e alunos de 2 outros grupos, ao mesmo tempo. Foi uma experiência interessantíssima e eles aderiram com bastante comprometimento nessa atividade. E aí eu vou mostrar para vocês 3 minicursos, pelo menos um pouco desses 3 minicursos que foram apresentados. Eu estou apresentando os minicursos que eu tive autorização dos alunos para apresentar, tá, gente? E aí o primeiro foi esse daqui, diferentes órgãos do corpo humano e suas respectivas funções. Esse curso, esse grupo, ele buscou que auxiliar os professores dos anos iniciais a abordarem a questão das funcionalidades do corpo humano e seus órgãos usando as tecnologias. Então, eles escolheram fazer um mini curso para professores dos anos iniciais para auxiliar os professores a trabalhar essa questão da saúde, do corpo humano, das ciências, tá? O grupo 2, entendendo que o ensino remoto emergencial que estava sendo adotado nas escolas estava muito maçante, muito baseado no falar ditado do mestre, estava muito voltado à educação bancária, só de depósito de conteúdo, o professor apenas fala, o aluno ficava em silêncio, igual estou vendo vocês aqui, várias fotos estáticas, né? E silenciadas, ou seja, a gente pode passar o tempo todo falando aqui e um grupo em silêncio total, tá? E aí a gente não tem feedback se está havendo realmente a aprendizagem, se está sendo mobilizado algum esquema cognitivo, entendeu? Quando vocês ficam em silêncio. E muitas das vezes esse silêncio vem também do formato de apresentação expositivo, que às vezes é muito maçante. Então, esse grupo fez a escolha por fazer um minicurso de metodologias ativas na educação. E o último grupo que eu trago aqui, eles buscaram tratar exatamente o que é educação à distância, quais são as implicações da educação à distância. Mas eles principalmente buscaram diferenciar o que era ensino remoto emergencial da educação à distância, porque essa foi uma tecla que eu bati bastante na disciplina. A disciplina optativa, ela teve um bloco teórico, discussão teórica, tá? 2 blocos, na verdade. Depois nós tivemos análise de cases, que são situações, problemas de professores tutores, que eu já coordenei em algum espaço, que eu trabalho com educação à distância há muitos anos. Então, eles analisaram esses cases para, então, produzirem o seu minicurso no final, no último bloco da disciplina, e concluir com a docência online. Então, esse grupo fez a opção por esse tema de pensar a educação à distância, diferenciando-a do ensino remoto emergencial. E aí, quais são os saberes necessários para a docência, para esses docentes online? Então, aqui, alguns prints que eu trouxe para vocês do primeiro grupo. Do lado esquerdo, eu tenho a organização, como eles organizaram a sala de aula deles lá no Google Classroom. Tá vendo que tem tópicos organizados, os materiais e atividades estão organizados ali de acordo com o tema de cada aula ou de cada unidade.
E do lado direito, eu tenho uma chamada, um cartaz que eles produziram com os avatares deles. Aliás, Avatar foi uma das oficinas que o MOB ofereceu para os licenciandos. Então, esse grupo se apropriou dessa aprendizagem e construiu esse avatar, esse cartaz, para divulgar que o mini curso estava com as matrículas abertas. Então, foram para além do solicitado, né? Esse cartaz ele foi veiculado via um grupo de WhatsApp que os alunos construíram para a disciplina. Eu estava incluída nesse grupo do WhatsApp. Fico meio preocupada com os grupos de WhatsApp, mas não tem nada de bom dia, boa tarde, boa noite, não tem. Eles usaram com bastante sabedoria e letramento digital, usaram para tirar as dúvidas da disciplina e algumas dúvidas técnicas também. Então, nesse espaço, eles veicularam os cartazes, foi uma produção própria, que não foi solicitada, e eu quero mostrar para vocês, aqui, destacar nesse grupo, autorias do discente. Por que do discente? Porque eles estão, nesse momento, conciliando os dois papéis, enquanto professores e enquanto estudantes do curso de pedagogia, em um processo de laboratório de aprendizagem, que é essa atividade avaliativa de produção de curso e mediação, docência desse mesmo curso. Então, do lado esquerdo, eu tenho uma videoaula produzida por um dos componentes, tem ali o link de acesso, então ele fez uma videoaula explicando o conceito, uma videoaula que não foi comprida, e foi bem curta, enxuta, e conceitual para explicar o conceito. E do lado direito, um material com o levantamento de várias receitas para tratar a questão da alimentação saudável. Então, tem um avatar aqui de uma das integrantes, foi um material que foi organizado também pelo grupo. E aí, o segundo grupo, que vai tratar de metodologias ativas, do lado direito, vocês vejam que eles também fizeram um cartaz. Foi muito interessante, porque eles viam, um grupo fez, aí o outro viu, gostou, teve a ideia de reproduzir a ideia. Quando eu vi, todos os 11 grupos fizeram algum tipo de convocação, seja por meio desses cartazes, ou seja por meio de avatares que falavam, né, que oralizavam a ideia que eles tinham. Foi muito interessante. Tudo isso circulou nesse grupo do WhatsApp. Esse aqui é o grupo 11, que vai tratar de metodologias ativas. Vejam como eles organizaram aqui do lado esquerdo, nesse print do lado esquerdo, a sala virtual deles, tá? Está bem organizada, muito próxima ao grupo anterior. Então, eles realmente se apropriaram da oficina que foi dada. Por que isso é importante, gente? Quando a sala virtual está organizada, o aluno localiza onde estão as informações, ele consegue recuperar alguma orientação do professor, ele sabe qual é o andamento da disciplina, o que vem antes, o que vem depois, quais são os materiais que estão conectados a determinado assunto, e o próprio professor consegue ter um olhar mais organizado de como vai percorrer, de como vai dar andamento à sua disciplina. Então, não é pouco importante uma organização reunida em tópicos. Vocês podem, talvez, achar que é camisa de força e muita normatização, mas nos ambientes digitais, pelo menos no primeiro momento, é importante todo mundo localizar rapidamente onde está o conteúdo, onde está o material, onde está a atividade a ser feita, principalmente quando os alunos têm concomitantemente muitas salas para habitar, muitas disciplinas, tá? Então, esse grupo fez essa chamada aqui do lado direito, que é um cartaz que circulou no WhatsApp, e do lado esquerdo eu tenho o print da sala deles do Classroom. E como o tema deles é metodologias ativas, eles usaram várias tecnologias que convocavam os alunos para ser centralidade. Do lado esquerdo eu tenho um mural interativo, um mural virtual, que é uma tecnologia do Padlet, não sei se vocês conhecem. Então, eles convocavam os alunos, eu botei o Padlet inteiro ali, porque tem imagem, tem conteúdo sensível, dados de alunos que não autorizaram. Eu tenho autorização do grupo, mas os participantes, nem todos tiveram tempo os alunos deles, né? Tiveram tempo de me autorizar essa apresentação. Então, só trouxe ali o cabeçalho, a convocação, né? Qual era a proposta.
Então, Professora, só um minutinho. É que já estourou o seu tempo, aí eu vou pedir para a senhora finalizar, por favor. Tudo bem, tudo bem. Então, vou Obrigado. passar, que é o grupo 2, esse seria o grupo 3, que falou sobre a educação à distância, algumas implicações, né, da educação à distância, também fizeram essa organização. Aqui tem uma das atividades do grupo 3, aqui tem uma atividade já resolvida pelos alunos, esse grupo teve bastante adesão, tá, dos cursistas, participaram bastante. Aqui eu tenho um fórum de discussão desse grupo 3, onde a gente pode ver que os alunos, no caso os cursistas deles, participaram bastante, teve uma mediação proativa. E aí, nas considerações finais, eu trago a seguinte discussão para pensar com vocês. Esses alunos assumiram o protagonismo de docência online, né, refletindo e praticando diversas funções concomitantes da educação à distância. E isso torna mais claro a importância da formação inicial de professores para atuar em distintas modalidades, não apenas no presencial. Principalmente agora nós sabemos disso. Então, esses 3 minicursos mostram o quanto esses licenciandos se apropriaram das tecnologias, mas não apenas das tecnologias, da docência mediada via tecnologias. E eu espero e eu considero que esse subsídio inicial pode auxiliá-los a atuar também no ensino híbrido, porque vai ser mais fácil eles fazerem essa transposição. Então, esse planejamento, organização e mediação do minicurso trouxe consciência para eles desse laboratório de aprendizagem para a sua própria formação profissional. E, nesse sentido, é que eu vejo que a avaliação dos professores precisa se vincular com o sentido da aprendizagem desses alunos, ok? Então, agradeço, peço desculpas aí, eu não estava vendo o horário, então eu me perdi, estava aqui sem um relógio. Já parei de apresentar? Né? Parou, mas muito obrigado, professora. Então, a gente guarda as perguntas mais para o final. Ah, tá. Agradeço muito também, tenho outros comentários para fazer, tanto da primeira quanto da segunda, mas vou passar rapidamente aqui a palavra para o nosso próximo trabalho, que é intitulado Metodologias Ativas, Avaliação Continuada e Ensino Remoto, Combinação Possível, deixa eu pegar aqui certinho, professora Daniele Pereira Sintra, do Departamento de Geografia de Campos, da Universidade Federal Fluminense, aqui, colega nossa aqui. A professora está aí? Está sim? Então, professora, a senhora tem a palavra aí. Muito obrigado. São 11h36, só para eu marcar aqui. Tá ótimo. Obrigada, Ricardo. Obrigada aos colegas. Vou iniciar. Eu já aviso que eu estou no celular, então eu vou deixar minha câmera desligada só por essa questão que eu vou mexer aqui na tela. Vocês conseguem visualizar a apresentação? Que eu só visualizo a minha apresentação, não vejo vocês. Sim. Tá ótimo, gente, obrigada. Então, eu sou professora da UF, né, do Departamento de Geografia de Campos, e também, né, como todos, tivemos que enfrentar aí esse momento. Então, ele impôs esse desafio, né, principalmente nesse processo de ensino e aprendizagem que nós estávamos acostumados. Muitos de nós tínhamos alguns métodos que precisaram, né, ser adaptados, e outros que já adotavam determinadas disciplinas
nas disciplinas, como eu, apesar de já empregar metodologias ativas, o processo de avaliação continuada nas disciplinas que eu ministrava, a pergunta que surgiu é como estimular esses alunos no ensino remoto a se tornarem protagonistas do próprio conhecimento, com essa falta de interação que a gente percebe, né, nas aulas remotas, nesse período de ensino remoto. Então, como a professora acabou de apresentar, o ensino à distância é uma proposta, né, que já está consolidada, mas esse ensino remoto trouxe muitos desafios para a gente, mesmo a gente já adotando essas metodologias, dessa questão da interação com os alunos, né? Principalmente esses que são mais sensíveis, que são esses que já começaram no ensino remoto. Eu não, como a professora, né, da engenharia de pesca comentou, os alunos do primeiro período, os alunos que estão no ensino remoto desde o início, que eu acredito que a gente tenha que ter um trabalho maior aí com eles, como a professora apresentou. Então, no contexto das minhas disciplinas, eu trabalho no bacharelado e na licenciatura da geografia, eu trabalho com disciplinas técnicas, né, com ferramentas de mapeamento, tanto na cartografia básica como no sistema de informações geográficas, e na licenciatura eu trabalho com cartografia escolar, que não é o ensino da cartografia, né, do mapeamento na escola, mas sim como trabalhar o ensino de geografia, né, em relação ao pensamento espacial. E como adaptar, né, esse contexto das disciplinas, uma disciplina técnica, uma disciplina, todas as minhas disciplinas são muito práticas, né? Tem bastante conteúdo prático e essa interação. Então, a gente na UF está usando o Google Classroom, né? Essa organização que a professora apresentou é muito importante. Isso me ajudou bastante a estrutura, né, do sistema, do Classroom. Eu entendo que outros sistemas também permitem essa organização. Então, essa organização é muito importante, sim. A gente está, nesse momento, finalizando hoje o semestre 2020.2 para iniciar em junho 2021.1 ainda. Então, eu tive esse tempo, teve as ACEs, né, só para constar, a gente teve antes do 2020.1, teve uma experiência aí com os alunos formandos, então, assim, teve esse tempo também nosso, né, de adaptação. Então, eu fui me organizando, né, nesse ambiente, me adaptando também e percebi o mesmo que a professora comentou. Organização é fundamental para os alunos também se sentirem seguros do que vai acontecer e de como vai ser a forma de avaliação. Então, por isso, essa conversa inicial com eles é muito importante. Os alunos da cartografia básica são alunos do segundo período, então, esse semestre eu já peguei os alunos que vieram totalmente no ensino remoto. Esses alunos são do bacharelado. Então, é um desafio, né, contextualizar a escola, no nosso caso, a universidade, com a realidade dos alunos, né? Como é que eles estão nesse sentido? Esses que acabaram de entrar no ensino remoto ou que tiveram que se adaptar. Então, uma adaptação que eu fiz, que era uma conversa, né? Presencial, olho no olho, eu fiz um quiz no Kahoot, né? Com algumas perguntas para entender esse ambiente que eles estão, né? Eu fiz para todas as disciplinas, tá?
qual dispositivo, porque algumas disciplinas eu preciso, né, trabalhar com programas específicos, então, se ele está no ambiente do celular ou ambiente de computador, poucos estão no ambiente celular, mais estão, então eu preciso também adaptar algumas coisas para que o aluno que esteja trabalhando no celular esteja incluído, né? Como é a conexão da internet, então no início eu não gravava minhas aulas, eu passei a gravar, porque muitos tinham problema de internet, seja no computador, seja no celular. E uma pergunta que foi muito importante foi: quantas matérias você está fazendo nesse período? Porque muitos alunos entenderam que eles poderiam fazer muitas disciplinas para conseguir se formar logo. E houve um grau de reprovação, um grau de estresse muito grande também. E é uma coisa diagnosticada não só pelo Departamento de Geografia de Campos, né, mas a instituição como um todo também tem algumas diretrizes em relação à quantidade de disciplinas. Então, também conversei com eles logo no início, isso é a primeira aula, né? Conversei bastante com eles sobre essa questão da quantidade de disciplinas, da adaptação, então isso também foi importante, essa conversa inicial, e também do método de avaliação que a gente teria. Então, eu fui transformando as minhas avaliações teóricas e algumas práticas para o formulário Google. Inicialmente, eu estava trabalhando com atividades individuais nas minhas primeiras, né, experiências, e eu troquei para que pudesse ser em dupla, tá? Pensando aí num contexto, né, de aprendizagem em equipe, justamente para que houvesse uma troca maior, e isso foi uma experiência do primeiro semestre online, né? E uma experiência também, uma conversa com eles. Então, eu decidi, não é obrigatório fazer em dupla, mas há essa possibilidade, tanto a teórica quanto a prática, nas disciplinas de cartografia. Pesquisei alguns vídeos curtos, porque é uma disciplina técnica, pesada, tem matemática, então eu busquei vídeos curtos para que pudesse introduzir, né, assim, começar a pensar o que é aquele assunto, para que eles não ficassem só no texto, e a questão das práticas, né, também é bastante importante. Então, pensando nessas metodologias ativas ou métodos ativos, né, muitos já apresentaram, o aluno como centro do ensino e de aprendizagem, gerar a autonomia dele, a reflexão, o trabalho em equipe. Então, o trabalho em equipe eu tenho estimulado bastante, né? E eu converso sobre isso com eles no primeiro dia de aula, explicando que vai ser, vamos dizer, entre aspas, exigido isso, outras habilidades que possivelmente eles não estavam acostumados na escola. Então, é uma conversa assim bem aberta, não obrigo eles a abrir a câmera. Eu gosto, né, de manter a câmera aberta quando eu não estou mexendo na tela, né, no celular, mas eu gosto de manter sempre a câmera aberta. E aqui, só para mostrar, outras pessoas também mostraram que não é algo novo, né? Que esses métodos ativos, essa mudança aí, né, de perspectiva já vem sendo estudada ao longo dos anos. Aqui um exemplo, né, das minhas tentativas de adaptação. Aqui é uma prática que a gente trabalhava, que é a maquete da sala de aula, que é super importante para trabalhar essa questão da escala, da proporção, do espaço. Isso a gente faz nas escolas de ensino fundamental também.
Então, como a gente eu trabalho no bacharelado, na licenciatura, mas eu uso essas práticas nos 2 cursos. Essa daqui a gente não conseguiu fazer online, por exemplo, né, porque pela dificuldade, isso daqui não, né, é uma prática que exigia mais de uma pessoa, então eles não podiam se encontrar, então a gente teve algumas dificuldades. Mas essa do que a gente chama, né, o caminho casa-escola, eu consegui adaptar. Aqui, no caso, a gente aplicou essa atividade com alunos do 7º ano, tá? Então, eles desenham um caminho, né, com algumas referências, fazem a legenda, e a gente conseguiu adaptar. E eu aplico essa mesma atividade, né, nas disciplinas de cartografia. Então, a gente conseguiu adaptar. Professora, desculpa interromper, é Claro, que faltam 2 minutos, tá? tá ótimo. Obrigada, Ricardo. A gente conseguiu fazer essa adaptação, né, para utilizar o Google Maps. Então, naquele formato satélite, eles tiveram que fazer um mapeamento de um quarteirão do Jardim São Benedito. Eu escolhi o local, a cidade da universidade, né, Campos dos Goytacazes. Como eles não poderiam ir ao local, a gente usou o Street View e eles fizeram o mapa. Então, esse é o trabalho de uma aluna da licenciatura, né, em geografia, na disciplina de cartografia. Então, foi uma adaptação. E a outra adaptação foi na disciplina, né, que a gente utilizou aprendizagem baseada em projeto. O projeto de mapeamento tem todas essas etapas. O desafio é que você precisa de um software específico e nem todos estavam no computador. Então, a gente adotou o trabalho em equipe, né? Eram grupos de 5 alunos e o tema, eles têm que responder, como a professora Cíntia falou lá na palestra dela, resolver um problema do mundo real. Então, tivemos variados temas, né? 5 grupos de 5 alunos, e eles conseguiram desenvolver todas as etapas desse projeto de mapeamento. Então, mesmo quem não tinha computador pôde acompanhar, né, todo o processo com os colegas. Então, eles fizeram tudo isso, né, em grupo online, mas a maioria tinha o computador. Então, nesse, né, desafio aí da pandemia, o recado, né, aí que eu trago é que não há receita de bolo, não há fórmula, nem um coelho, nem mágica, né, nem coelho saindo da cartola, mas é um processo mesmo de dedicação, superação, estudo constante nosso, perseverança nossa e dos alunos, escutar os alunos e estar sempre aprendendo e reaprendendo, que eu acho que é um pouco nosso papel aí do professor, tá? Agradeço aí, desculpa aí o tempo, a gente fica empolgado para compartilhar. Obrigada, gente. Obrigado, professora. Que isso. Eu infelizmente tenho que fazer esse papel porque a gente tem um tempo limitado, né? Mas, poxa, que nem a palestra da professora Kate e da professora Maíra também, se a gente pudesse, a gente ia até mais. Mas então, agradeço. Ao final, logo após o último trabalho agora, partiremos também para algumas observações, sugestões, questionamentos que as pessoas gostariam de fazer. Então, agora vamos passar para o nosso último trabalho. Ele é intitulado A Interdisciplinaridade no Processo Avaliativo de Administração de Empresas Agropecuárias. Tem vários autores, eu vou ler só o primeiro, por causa do nosso tempo, que é o professor Aderson Martins Viana Neto, da Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal do Paraná.
Então, professor, o senhor tem a palavra aí. Muito obrigado. Muito obrigado. Bom dia a todos. Então, eu trouxe só um relato, né, de algumas experiências que a gente fez no curso de Medicina Veterinária da Faculdade da Universidade Estadual, né, do Ceará. Então, é só, né, algo bem, digamos, até direto, né? Em 16/3, só fazendo uma, né, em 16/3 do ano passado, 2020, a gente teve, né, na universidade, suspensão das atividades. E aí foi, né, um ensino remoto emergencial triplamente qualificado, né? Porque foi a época de parar e ver, e agora, né? O que é que a gente vai fazer? Então foi bem desafiador, e aí não deu tempo de fazer muita coisa, porque a gente tinha mais ou menos aí uns 15, 20 dias para finalizar no nosso caso, né, o 2019.2. E aí, quando foi em outubro de 2020, a gente teve um novo semestre, né, 2020.1, e aí sim, né, deu tempo fazer todo, fazer curso, ver e várias outras coisas, né, vários outros aplicativos e outras coisas mais. E aí, né, uma das disciplinas que eu fico assim responsável, já estou há relativamente 2 anos, é administração, né? E a administração para a veterinária, ainda que eles vejam que é algo importante, né, eles têm muita, digamos, eles não querem fazer, né, a grande parte. Então, porque, né, inicialmente é bem difícil por conta, né, de tudo aquilo da administração que traz, como qualquer outra, né, ciência, digamos assim, ou seja, os seus fundamentos. E os fundamentos são sempre, digamos assim, chatos, né, porque você não vê logo digamos, um feito com ele, né? E aí, em algo que a gente fez, né, a gente pôde observar que dos que fizeram, apenas 39% teriam feito se fosse optativo, né? Ainda que mais de 50% achem que é uma disciplina relevante, né? E dos que não fizeram, né, cerca de 90% eles acham, né, que é algo importante. E aí a gente vê uma distância entre expectativa e realidade, né, onde se a gente juntar os dois maiores, né, digamos, de 1 a 5, apenas 36% veem, né, essa expectativa na realidade. Então, né, além de se adaptar a essa relação, né, do ensino remoto, a gente precisa ainda buscar vários meios para tornar, né, algo que eles acham importante, né, tornar essa importância em relevância, né? E um processo avaliativo que a gente fez, né, durante 2020.1, no nosso caso, foi trazer um filme, né? Por quê? Porque é um filme que traz, né, que relata muitas experiências da própria, digamos assim, autora, né, que é uma pessoa hoje que é internacionalmente bem conhecida no ramo dela, né, que é bem-estar animal, né? E ainda assim, quem não é, digamos, das ciências agrárias, né, digamos assim, sabe ou já ouviu falar do bem-estar animal, e é algo que está, né, muito em alta. Então a gente trouxe algo, né, que no caso o filme, que relata toda, ou, né, uma breve parte da vida dessa autora, né, que é a Temple Grande, ou Grande, né. E aí, Temple, né, ela tem autismo, ou ela é do espectro autista. E isso traz muitas vantagens para ela, claro, né, traz muitos desafios, mas traz vantagens que hoje, né, fazem dela uma das maiores especialistas em bem-estar animal. E dentro do filme, né, que conta lá a história dela e tudo, traz muitos, digamos, conceitos da administração. Então a gente juntou, né, o útil, digamos assim, ao agradável, porque é um filme, né, algo que não é né, os alunos às vezes têm um pouco de restrição em ler, né, algo um pouco
mais longo, né? E aí juntaria com a disciplina, que já não é muito, né, ainda que ache importante, não é muito relevante, né, para eles. Então, a gente juntou isso aí, né, por meio do filme, a observação dos processos e das teorias administrativas e ainda assim, né, um fato da inclusão também. Então, dentro dos relatos, né, dos alunos, de vários, né, tinha ali por volta de 12 alunos, né, em trios ou em duplas, para, né, ter um diálogo entre eles já, né, antes de ter o material, digamos, escrito. Eles relataram que, né, foi vistos vários fundamentos, conceitos, ferramentas da administração, né, no filme e, consequentemente, também na prática, né? E aí a gente tem alguns 3 relatos, no caso, né, que pode ser visto no filme, a aplicação do ciclo, né, PDCA na prática, diante de um problema percebido pela, né, autora, digamos assim, e ela começa a planejar, estabelecer objetivos e processos necessários para promover o bem-estar animal, né, para os animais de produção. Então, eles conseguiram observar, desde o, né, sendo redundante, observar, né, a observação da, da autora, né, e a partir daí começar a vislumbrar o que poderia ser feito, né, e como poderia ser feito. Então, teve um encaixe, digamos assim, entre o fundamento, a ferramenta e a aplicação, né. Em um segundo também, né, relato dos alunos, além disso, foi visto que a personagem checa todos os processos e produtos, né, que seriam necessários para atingir seus objetivos. Então, mais uma vez, a relação da observação, né, e dos processos. Não basta a gente ter apenas um objetivo se a gente não sabe como alcançá-lo e nem o que fazer também para alcançá-lo, né? E, por fim, né, os alunos relataram que no filme nós podemos observar muito bem as ênfases da administração, como a ênfase nas tarefas, né, desde o início até a percepção do problema, da percepção do problema até a criação de um método, né, que, só alongando um pouco aí o comentário, é utilizado até hoje, né, e eles veem na prática. E como consideração final, né, foi bem possível observar a utilização do material audiovisual, né, relacionado à administração de empresas agropecuárias para estudantes de medicina veterinária, sendo uma ferramenta eficaz e integradora. Eles conseguiram, né, sair lá das bases da administração até sua aplicação, né. Outro momento que a gente fez além, né, do relatório escrito, digamos assim, a gente fez um momento de interação, né, onde cada um deles foi dizendo um pouco, né, do filme, da autora e também da vida deles, né. Foi bem interessante. E, por fim, eu trago só algo dessa autora, né, que as pessoas mais interessantes que você encontrará são aquelas que não se encaixam em sua caixa. Elas farão o que precisam, elas farão suas próprias caixas, né. Então, nós devemos sempre estar aí, né, interagindo, ainda que não caibam as nossas caixas, né. E é isso, foi breve, né, dado também a hora, mas fico aí disponível para perguntas e, né, questionamentos e interações. Obrigado, e é isso. Muito obrigado, professor Aderson. Muito bom, muito interessante, muito bom, muito legal mesmo. Eu vou retomar agora, o nosso horário da sala é até 12h20, são 12h03, então nós temos aí 17 minutos, para ser bem exato, de possíveis perguntas e discussão. Eu vou voltar, se me permitem todos aqui, ao primeiro questionamento que fizeram, para dar direito à pessoa que perguntou primeiro, embora eu tenha inúmeros comentários e
e perguntas, mas foi do próprio professor Aderson para a professora Maíra. Inclusive, depois que eu li ali no trabalho de vocês, que vocês foram coautores nesse último também. Mas ele perguntou para ela, e eu achei bem interessante também, ele perguntou no chat, qual a reação deles inicialmente, se referindo à reação, desculpa, né, se referindo à reação dos alunos, a reação deles, aí eu fiquei meio na dúvida, seria a reação deles quando ela falou que ela achou o plágio, ou na proposta dela, dos trabalhos? Se quiser abrir o microfone, falar. Porque, na verdade, eu fiquei curioso das duas coisas. Se você confrontou os alunos em relação ao plágio, né? E também a reação deles em relação a um trabalho que, na teoria, não tinha muito a ver com a matéria, com a disciplina. Bom, então, para responder a questão de vocês, né, eu tenho que dizer que aqui na UFC, na Universidade Federal do Ceará, a gente trabalha com um ambiente virtual de avaliação chamado SIGA-A, na verdade. Lá no SIGA-A, onde nós fizemos a nossa avaliação, tem um local determinado para que o professor possa dar o feedback em cada avaliação que ele coloca disponível, né? Então, cada aluno já estava ciente, né, do que estava acontecendo. Então, para cada um individualmente, eu falei, muito bem, o seu desempenho foi bom e tal, você errou nessa questão, nessa, e copiou as respostas que acertou, mas não se preocupe, nós iremos discutir o assunto plágio, cópia e ética na universidade, não deixem de comparecer à próxima aula. Então, eu dei esse feedback individualmente, tá? Não dei assim, não dei um chamamento na turma, nem nada, não fiz esse terror com eles, mas eu já deixei claro de que eles tinham tirado, porque inicialmente a minha reação foi assim, pô, vou dar 0 para todo mundo, não tem condição, né? Aí eu entendi o seguinte, vou na onda, né? Vou no fluxo. Aqui vocês vão tirar a nota que vocês tiraram, tenham copiado ou não, mas vocês vão entender, né? Na minha cabeça, meu diálogo com meus alunos. Vocês vão entender que o que vocês fizeram não é possível de ser feito. Então, daqui para diante, não façam novamente. Foi bom, assim, a reação deles. Eles compareceram à aula. Ah, que ótimo. Espero que esteja respondido aí o questionamento. Eu fiquei bem curioso também. E nessa questão de cobrança é interessante que às vezes a gente coloca uma questão para o aluno e a gente... eu passei por uma coisa parecida com isso, porque eu também passei um texto, e a coisa que eu mais escuto dos alunos quando eu passo alguma pergunta, alguma coisa, é não encontrei na internet. É o que eu mais escuto. Ah, professor, mas eu não encontrei. Porque eu faço uma avaliação continuada, eu faço questões semanais. E cada grupo tem que responder uma das questões, e um do grupo é o responsável por semana por responder. E aí, direto, quando a gente faz uma pergunta um pouquinho com um nível de conhecimento um pouco mais crítico, alguma coisa assim, que é óbvio que ele não vai achar direto uma informação descritiva na internet, direto eu escuto isso por e-mail, professor, não estou achando a resposta. Aí eu falei, então, se você juntar A com B, dá C. E aí vem as respostas, e a questão da apostila também, eles ficam muito limitados a... Eu também fiz a apostila, tirei a apostila, para ser bem sincero, e por causa disso, porque eles se limitam àquilo. Então eu tentei abordar outras coisas também, né? Mas sempre vale a pena a gente ressaltar, né? Olha, tentem não copiar, né? Assim, em relação a isso que você falou da apostila, eu vejo, assim, uma dificuldade que nós do ensino remoto emergencial tivemos, é que nós não temos a equipe que é necessária para montar um curso à distância, né, que seria o EAD clássico. Então, a gente sai pegando um monte de coisa, assim, e acaba que a nossa produção fica um pouco aquém, né, daquele material lá que é feito para o EAD. Então, se você pegar qualquer módulo de qualquer curso que você tiver acesso aí no EAD, você vai ver que a linguagem do texto é uma linguagem como se estivesse conversando. Então, aluno, assim, você vai fazer assim, tá. Então, fica uma coisa mais descontraída, fica até mais próximo, talvez,
né? E isso é uma coisa que no ensino de emergência a gente praticamente não conseguiu, realmente. Com certeza, com certeza. Depois eu vou fazer um adendo nisso, se sobrar um tempo depois. Eu queria fazer rapidamente, não quero pular ninguém. Eu não sei se a Gabriela. Você recebeu algum outro questionamento assim mais direto, Gabriela? Não, não. No chat, a pergunta direta foi do Aderson mesmo. Eu queria fazer uma pergunta bem rápida e direta para a professora Kate, que eu não vi na apresentação ou não escutei. Quanto tempo que a senhora deu para eles fazerem o minicurso que foi proposto? Então, Ricardo, na verdade, nos primeiros dias de aula, no início do semestre, eu já falei qual era a proposta do trabalho final, entendeu? Então, eu já desenhei com eles a proposta desde o primeiro dia de aula. Aí eu falei, só que vocês só vão apresentar lá no final, mas já vão trabalhando, já vão pensando, já vão organizando os grupos. Se eles começaram no início da disciplina, eu não acredito. Alguém acredita? Mas as ideias vão fervilhando a partir daquele primeiro contato. Então, as oficinas que nós oferecemos, eles vão incorporando os saberes depois, entendeu? Acredito que deixaram mais para o final mesmo, para a reta final da disciplina, mas a ideia eu apresentei desde o início como seria, entendeu? E a gente fez várias análises de cases antes de docência online, porque eu trabalho com educação à distância já há muitos anos, formo tutores, e eu vi que alguns grupos tenderam para isso, e não para o ensino remoto, que eu tinha pedido para eles pensarem estratégias para o ensino remoto emergencial, porque não tem repertório, ninguém sabe o que fazer. Mas alguns tenderam mais para a educação à distância, pensar a docência online no modelo de educação à distância, que também estava ótimo, né? Ricardo, posso comentar? Desculpa, pode comentar sim, Daniela. Eu estava anotando aqui, desculpa. Não, tudo bem. Uma coisa que, por exemplo, numa das minhas disciplinas, o do Sistema de Informação Geográfica, que foi um pouco o que a Kate desenvolveu, né? Você dá uma proposta no início, eles são do 5º período da geografia, e eles têm que apresentar no final. E a minha estratégia, Kate, foi fazer o seguinte: eles tinham que apresentar toda semana um pedacinho do projeto. Porque eu pensei isso, porque eu já fazia isso no presencial e percebia que eles tinham pouco tempo para desenvolver uma coisa que é tão elaborada, né? Que é um projeto de mapeamento, né? E com um tema, né? Que eles tinham que pesquisar sobre um tema. Então, eu organizei dessa forma, baseado nessa experiência que eu já tinha no presencial, eu pensei nessa forma. Então, teve um bloco teórico, né? Mas, ao mesmo tempo, eles tinham que entregar, com avaliação teórica, formulário Google, mas eles tinham que entregar essas atividades do projeto final. Então, eu pensei em entregas semanais para organizar, ajudar eles também nessa organização. Eu vi uma proposta dessa muito. Desculpa, você quer falar? Desculpa, pode falar. Rapidinho. Então, Daniele, eu arrisquei, você tem razão. Você tem muita razão. Quando eu trabalho com a disciplina de pesquisa, que é a produção do projeto de TCC, eu faço dessa forma, como você sugeriu, você faz. Eu arrisquei porque foi a primeira vez que eu fiz de forma remota, entendeu? Eu acho que todo mundo está arriscando, não é? Não é isso que a gente está fazendo, arriscando. Por que eu acho que deu certo? Porque eles não estavam fazendo muitas disciplinas. Esse ano de 2021, se eu fizesse a mesma coisa, eu tenho certeza que não ia dar certo. Eles estão fazendo um mundo de disciplinas porque eles sentem que estão atrasados, entendeu? Então, não ia dar certo da mesma forma. Eu confesso a vocês que o resultado foi muito bom, porque o ano passado eles só estavam fazendo eletivas e optativas e eram poucas, entendeu? Talvez 4 disciplinas. Agora estão fazendo 9.
10, porque estão tentando... Não é ideal, gente, mas eu não sei se eu não faria igual se eu fosse aluna, entendeu? Também confesso a vocês. Teve um ano que ficou sem contabilizar, não é? O período, e a formação profissional, as pessoas precisam se formar. Eu compreendo, tá difícil, mas eu compreendo. Então, esse ano, se eu fizesse da mesma forma, eu acho que não ia dar certo, entendeu? Como deu certo o ano passado. Mas a sua ideia é ótima. Quando tudo voltar ao normal, eu vou copiar a sua ideia. Eu ia falar exatamente o que a Daniela falou, então ela já falou já. Quando a gente faz baseado em projeto, eu faço um acompanhamento de projetos ou seminários semanalmente também, ou por preenchimento de formulário no Google. Também funciona legal. Aquele primeiro Kahoot que você fez, eu fiz como formulário. E na UF, né, eu vou falar porque a Daniela está aqui também, foi permitido pela Pró-Reitoria de Graduação, eu também acho que um número excessivo de disciplinas isso tem atrapalhado mesmo. Eu acho que isso é uma coisa que está no Brasil inteiro, alunos fazendo 7 disciplinas, e aí a pessoa pensa que está em casa, pensa que pode ver a qualquer hora e acaba se enganando e se atropela todo. Ainda está fazendo TCC, porque eu dou aula para o último período também. Então a pessoa tem 7 disciplinas e TCC, aí fica bem complicado. Eu acho que é uma coisa que a gente poderia regular melhor nas universidades. Eu posso fazer mais um comentário? É porque, gente, eu sou da comissão e aí, tipo, eu falei, eu quero tomar conta dessa sala. Aí, na verdade, eu tinha perguntas antes até. É, Então, vocês me desculpem se eu estiver roubando o tempo de alguém aí, ou se alguém quiser falar alguma coisa, pode falar, e nesses próximos 5 minutos a gente tentar finalizar nesses 5 minutos para ficar tudo bem certinho. Eu queria ressaltar algumas coisas que eu ouvi em todas, que eu achei muito interessante para ficar aqui gravado e para o pessoal que está assistindo também, é a parte da organização online, principalmente que mostraram aí do Classroom. Eu também uso, né, a gente da UF aqui usa a plataforma do Google, e interessantíssimo, muito legal, e realmente os alunos gostam muito das coisinhas bem organizadinhas, e facilita realmente muito quando a gente vai colocar novo material, essas coisas assim. Então, foi coisa que a professora Kate e a professora Daniele mostraram, e eu achei, assim, sensacional, e realmente era uma coisa que eu já falava, e eu vi agora outros colegas usando, e inclusive passando para os alunos, né, também, porque o que a professora Kate mostrou foi dos alunos, né, e eles levando para frente essa organização do sistema online, né, bem interessante. A questão da comunicação, eu anotei aqui, essa troca com os alunos, que foi também falado na palestra inicial, que realmente é uma coisa que está essencial, a gente ter esse feedback na hora dos alunos, de saber se está usando o celular, não está no computador, que tipo de internet tem. Nossa, ajuda muito. Por exemplo, eu não abro a minha câmera justamente para não, porque eu sei que tem alguns alunos que não conseguem, ou que o vídeo, a internet está usando dados no celular, e aí fica o vídeo carregado. Então, eu abro a câmera muito raramente. Então, várias estratégias aí de comunicação, e todos falaram disso, da comunicação, do feedback, desde a professora Maíra até o Aderson. Então, eu queria ressaltar isso também, que é muito importante mesmo, a gente ver essa organização da comunicação também. Uma outra coisa isso que a Daniele, você teve um insight sensacional, que é uma coisa que eu já tinha lido antes, então eu tinha praticado antes, que foi um curso que a própria UF ofereceu, mas era um curso de fora, que era o negócio da organização de grupos. Eu vi um pessoal da Universidade de Brasília, sensacional, que também está na proposta da professora Kate, e da professora Maíra, eu acho que foi individual, e o do professor Aderson foi em grupo também, se eu não me engano, o trabalho é a organização de grupos, e uma coisa que vai além, que é bem interessante, tem umas metodologias legais, que são papéis. Então, cada aluno desenvolve um papel no grupo, e aí você pode rotacionar esses papéis. Se alguém tiver interesse, tem um material muito legal, esse pessoal de Brasília, a UNB, né? E tem outros materiais na internet que são muito interessantes sobre os grupos, e aí você faz trios, né, ou mais, e aí você põe papéis. Então, um é o apresentador, um é o que vai enviar o trabalho, um é responsável por fazer uma revisão do trabalho, é, pode ser questões, pode ser de projeto, pode ser de questões semanais, uma avaliação, bom, que seja. Então, é bem interessante.
E eu acho muito legal isso. E por último, né, só para finalizar aqui, né, pelo menos um pouquinho do que eu queria falar, era essa parte que o professor Aderson falou do filme ou um recurso para a gente discutir depois. Eu já tinha feito isso no modo presencial. Eu tinha uma pergunta para falar, que se vocês fizeram isso assistindo vocês todos ao mesmo tempo, ou se foi assíncrono, né? Se os alunos tiveram tempo antes de assistir e depois foi feita a cobrança da resenha ou a discussão. Foram mais ou menos aí uns 10 dias para Há uns 10 dias. foi para assistirem, depois a gente fazer Discutir, os né? comentários. Isso. Show de bola. Eu passei isso também para os alunos. O meu também, por acaso, foram 2 semanas, mas é porque eu também daria uns 10 dias. Esse semestre eu usei para fazer uma discussão também. Eu sugeri 4 filmes, e aí cada um assistia e tinha eles também falavam sobre o assunto, e também tinha um pouquinho de abordagem técnica, e se era possível, se não era, porque a maioria eram filmes de ficção, né, porque era sobre genética. Então, fica meio que no campo da imaginação, e os alunos tinham que dar um aval final se aquilo era de fato factível ou não, ou se tinha alguma expectativa. Isso foi bem interessante. E os alunos gostaram muito, principalmente no final do semestre. No meu caso, foi no final do semestre, eu não sei quando foi o seu. E achei bem interessante também essa experiência. E eu vou adotar isso mais para frente também, né? Bom, eu tinha muito mais coisas para comentar, inclusive da parte técnica, de pessoas que dão aula técnica, que foi o caso da professora Daniele, mas eu acho que depois eu vou pegar o contato e fazer isso separado, para não comer muito tempo de todos. São meio de 20 certinho agora. Eu agradeço muito a participação de vocês, o interesse, os trabalhos, separar esse tempo para montar uma apresentação, para vir aqui, se expor, e a discussão, a prontidão e a atenção a todos. Então, eu gostaria de agradecer a todos, gostaria de agradecer também a presença da Gabriela, que esteve aqui me ajudando e dando suporte para o pessoal no chat, e todos os participantes. Obrigada, Obrigada. gente. Obrigada pelo espaço, né? Eu me sinto muito privilegiada em estar numa roda assim de tão alto nível, conversando sobre essas questões aqui que são novas para todo mundo. É como aquela camisa do Rock in Rio, eu fui, né? Eu estive nessa doideira que é isso. Então, parabéns para todos, Sensacional. adorei e obrigada. Obrigado. Então, beleza, pessoal. Eu vou interromper a gravação aqui para poder gravar certinho, para ver se vai. Tá